paz do Senhor a todos. Sou o pastor Luiz Mundano. Estou aqui também com o evangelista Lucas e nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito pertinente, muito importante no nosso tempo e muito crescente, infelizmente, que é o sincretismo. O fato da Bíblia falar que nos últimos tempos se levantariam muitos falsos profetas, e a gente vai vendo dentro do estudo das últimas coisas a questão do ecumenismo, e para o ecumenismo é necessário um sincretismo, e nós vamos vendo que isso também sempre foi combatido na Bíblia. É importante nós falarmos um pouquinho sobre sincretismo nas igrejas. Só que eu não quero falar hoje sobre o sincretismo entre a Igreja Católica e demais crenças. Eu quero falar exatamente sobre o sincretismo dentro das igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, e que infelizmente tem crescido muito, principalmente quando a gente fala de uma realidade Brasil. E o que é sincretismo? O sincretismo é a mistura de crenças, a mistura de credos. Então, muitas das vezes é pegar aquilo que é cristão e misturar com aquilo que é pagão. Então, toda essa mistura, e muitas das vezes disfarçada com um nomezinho gospel no final do nome, ou ungido no final do nome, a pessoa começa a falar que é de Deus. Mas a gente começa a ver que a origem não vem da palavra de Deus, não vem do culto cristão, vem de outros cultos. E nós vamos falar, entre algumas coisas aqui, nós vamos falar sobre o neopentecostalismo. E eu vou deixar essa parte aqui mais com o evangelista Lucas, que ele vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa palavrinha aqui, neopentecostalismo. Como o nosso pastor Luiz Mundano, ele vai falar acerca do sincretismo nas igrejas, que o sincretismo é nada mais nada menos do que a aglutinação de coisas na nossa liturgia de culto. Ou seja, a nossa liturgia de culto, ela é exclusivamente retirada da Bíblia. O louvor, a oferta, a ministração da palavra, tudo isso é uma liturgia de culto. A bênção apostólica, tudo isso é retirado das Escrituras. E a partir do momento que você pega coisas extra-bíblicas e você traz para a nossa liturgia de culto, você está cometendo algo chamado sincretismo. Ou seja, nós vamos abordar um pouco sobre o neopentecostalismo. Nós sabemos que o movimento neopentecostal, ele é um movimento crescente no Brasil. Vem do advento dessa teologia da prosperidade, em que foge um pouco da nossa liturgia de culto, desde o momento em que você passa a focar no dinheiro, entre outras práticas, no sucesso, nos bens materiais. Isso. Então isso passa a ser um sincretismo. Você está trazendo coisas de fora para a nossa liturgia de culto. Só que nós sabemos que a liturgia de culto, ela é voltada para a adoração a Deus, ela é voltada para a honra a Deus. E a partir do momento que você traz coisas de fora para ferir a liturgia de culto, isso já passa a ser um sincretismo. O nosso pastor vai falar um pouco sobre outro tipo também de sincretismo. Vai falar acerca do G12, deixar para o nosso pastor Luiz Mundano para falar sobre isso. É interessante a gente também, antes da gente falar do G12, nós frisarmos o neopentecostalismo. Ele não tem nada a ver com o pentecostalismo. Isso. O pentecostalismo, ele prega o quê? Que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, que o principal do culto é a pregação, o principal é a salvação e transformação de vidas, e frisa as coisas espirituais. O pentecostalismo também tem uma boa ênfase nos dons espirituais como, vamos dizer assim, armas que o Senhor nos deu para a edificação da igreja. Já o neopentecostalismo, ele tem muita mistura sincretista. Nós vemos dentro do neopentecostalismo hoje traços de cultos judaicos, nós vemos traços de cultos de Umbanda, Candomblé, nós vemos traços de cultos até mesmo kardecistas,
Já tem programas de TV de igrejas neopentecostais que tocam Ave Maria, e nós acabamos vendo muita mistura e aquele ênfase no sucesso financeiro e que o cristão não pode ficar doente, o cristão não pode ser pobre, o cristão não pode morar na favela, a gente já ouviu aí recente, e isso acaba sendo algo muito fora das Escrituras, porque a Bíblia diz: aquele que espera em Deus somente nessa vida é o mais miserável dos homens. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não é que você não possa, querer crescer socioeconomicamente. Mas então, isso não pode ser o nosso foco. Pode ser o foco. Vai lá, faz um curso, estuda, trabalha, cresça, põe na mão do Senhor. Senhor, eu estou crendo que tu vai abrir essa porta de emprego para mim, eu vou ser promovido, mas isso não pode ser o seu foco. Não podemos buscar a Deus pelo que Ele pode prover materialmente. E sim pelo que Ele é. Sim pelo que Ele é. Um Deus justo, amoroso, santo, fiel, misericordioso, e que, em primeiro lugar, não precisava de nós. Nós precisamos dele, mas Ele veio a esse mundo, encarnou, morreu e ressuscitou para nos dar direito à salvação. Amém? E a gente vê, o que é o G12? O G12 é um movimento começado no século passado por um colombiano de sobrenome chamado Castellanos. Ele falou que teve uma revelação de que Deus falou para ele o modo certo das igrejas trabalharem, que os apóstolos não entenderam como era o modo certo e ninguém mais entendeu. Interessante que Paulo ele diz em Gálatas 1:8, se um deles, um dos apóstolos, ou até mesmo o anjo do céu, lhe pregasse um outro evangelho, ele seria anátema, maldição, maldito. E peraí, os caras andaram com Jesus e eles não entenderam, e Jesus demorou quase 2000 anos para falar o que era certo. Então Deus deixou todo mundo trabalhar de forma errada durante tanto tempo. Então a gente começa a ver coisas assim. E qual é o foco do modelo desenvolvido pelo Castellanos? Numérico. Não é tanta qualidade, sim número. Ele quer encher a igreja. E não que esteja cheio de vidas transformadas, mas que esteja cheio. E dentro do G12 nós vemos também um pouco da teologia da prosperidade, no sentido de sucesso, sucesso, sucesso. E também vemos questões neopentecostais. Há muita questão dos cultos judaicos, traços de cultos judaicos. Eu tenho até um outro vídeo falando, você pode ver no meu canal, sobre as práticas judaizantes, por que é errado. Também nós temos o encontro com Deus. Eu diz que é ali que a vida muda. O interessante é que a Bíblia diz que muda quando a gente conhece Jesus, quando a gente se converte. Inclusive, pastor, eu gostaria de falar sobre uma prática de G12, uma igreja ao qual eu conheço muito bem, em que supostamente um líder teve uma revelação e falou que Deus estava requerendo o cabelo das mulheres, isso durante um culto. Ele pegou uma máquina e ele falou assim: olha, Deus está requerendo aqui o cabelo de mulheres. Deus vai dar casamento para quem cortar o cabelo, Deus vai curar de doença, Deus vai fazer tudo desde que você dê o cabelo. E ele parece fazer cabeça da mulher. E esse pastor, ele cortou cerca de 200 a 220 mulheres. Eu ouvi essa história. Isso foi perto da minha casa. Sim. Tá? E assim, teve pessoas que se divorciaram do marido, entre outras coisas. Ou seja, eles trazeram coisas extra-bíblicas. Tem certos tipos de coisa que Jesus jamais pediria para alguém. Interessante que ele se baseou no voto nazireu. Mas o voto nazireu, na Antiga Aliança, que ele é próprio da Antiga Aliança, ele era de não cortar o cabelo. E não digo você ir lá e cortar. Existia o voto de nazireu, que era provisório. Isso, cerca de 30 dias. Você ficava um tempo sem cortar e ao acabar você raspava. Paulo até fez isso. E a gente pega dentro do... Mas o que tem um encontro? Só que eu estava estudando um livro muito interessante chamado Patrística, sobre o desenvolvimento das doutrinas cristãs, fala sobre os pais da igreja, e existia dentro dos gnósticos
uma seita gnóstica, eles tinham várias ramificações. Uma delas, Lucas, era chamada religiões do mistério, porque algumas das suas reuniões eram fechadas e ninguém poderia contar o que acontecia lá dentro. Exatamente como é a questão do G12 com Deus. Eu não só estudei sobre o assunto, como eu já fui em encontro G12ista. E lá, Lucas, você não pode falar com ninguém dentro do encontro. Só quem fala é o palestrante. Nos momentos que não está havendo palestra, fica tocando uma música o tempo inteiro, a mesma música o final de semana inteiro. O que é isso? É um mantra. Do hinduísmo. Do hinduísmo. Que impede você de raciocinar. A psicologia explica que se você ouvir algo repetidamente ou pronunciar repetidamente, o seu cérebro, na parte de raciocínio, é como se ele fechasse. E você agora está na mão de todo aquele que falar alguma coisa para você. Você vai acreditar em tudo que falar para você naquele momento. Isso vem do hinduísmo, do Hare Krishna. Você deve lembrar Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare. Isso é um mantra. Quando você fala em mantra, é algo que fica sendo repetido. Pode ser uma música evangélica, pode ser uma música hinduísta, pode ser o que for, pode ser a música do Planet Hemp, pode ser o que for, vai virar um mantra. E aí a pessoa acredita em tudo que está sendo falado sem conseguir analisar. Outra coisa é que falaram que para o nosso pecado ser perdoado, a gente escrevia num papelzinho e jogar na fogueira. Isso é diminuir o sacrifício de Cristo, falar que ele foi insuficiente, isso é blasfêmia, heresia pura. Então a gente tem que avisar para o Senhor que não precisava ter vindo para a cruz, era só ele fazer na fogueira. Não está entendendo? Não? Olha como é que é errado, é muita coisa complicada. Então a gente começa a ver, mas para a gente não estender, vamos para o ponto de ligação. E também é muito comum em diversas denominações ponto de ligação. E infelizmente eu sou um pastor de uma igreja pentecostal, mas infelizmente a gente vê muito isso em igreja pentecostal. O que é a ponto de ligação? É dizer que Deus, para agir, ele precisa de algo material que ligue aquela pessoa. Isso vem de onde? Tem algumas religiões que falam que para você fazer algo, conseguir algo, você tem que levar uma peça de roupa da pessoa, para quem você quer que aquilo seja feito. Outra, um objeto pessoal de alguém. E você faz lá o trabalho. E o que acontece? Que não há na Bíblia, não há dentro do desenvolvimento do culto cristão, realmente cristão, esse ensino de ponto de ligação. Só que o que as pessoas fazem hoje? Para você ser abençoado, para Deus abençoar a sua casa, você tem que levar a chave. Aonde que diz que Deus precisa da chave da sua casa para abençoar a sua casa? Aonde que diz para Deus abençoar a sua vida, você tem que levar uma camisa? Ou tipo assim, uma foto. É tão interessante que uma pessoa veio para mim e falou assim: pastor, eu estava numa outra igreja pregando, a pessoa veio: você ora pelo meu filho? Claro. Ela: calma aí, pastor. E ela pegou a foto, falou assim: ó, mas tem que ser esse filho aqui da foto. Eu fiquei: gente, Deus não sabe qual é o filho, não sabe qual é a intenção. A Bíblia vai dizer que Deus sonda os nossos corações, e antes que a gente pronuncie uma palavra, Ele já sabe o que a gente vai falar. Então isso é diminuir a onisciência de Deus, trazendo coisas que não vêm do cristianismo para dentro do cristianismo, coisas do tipo, e a gente vê como também isso são coisas erradas. E agora o evangelista vai falar aqui um pouquinho sobre, não sobre tantas práticas, mas o mal de alguns líderes entrarem para a maçonaria. Isso. Então, irmãos, vamos falar um pouco sobre a maçonaria. Todos nós sabemos que há muita mística, né, sobre a maçonaria, porém ela é algo real que tem tomado as igrejas, tem invadido. Então, a Bíblia nos relata que nós não podemos servir a dois deuses. Porque a maçonaria, amados irmãos, para você entrar na maçonaria, você tem que acreditar em um Deus. Tá? Você não pode ser uma pessoa cética a entrar na maçonaria. O único cético que eu conheço que era maçom era o Santos Dumont. Tá? Então você não pode ser uma pessoa cética, porém o foco deles não é Cristo. Eles não são
eles não gostam de ser chamados de uma religião, eles não são cristocêntricos, isso faz um mal. Então nós não podemos servir a dois deuses. Um exemplo que pode ser comparado com a maçonaria na antiga aliança foi que Ezequiel, quando ele recebe uma revelação do templo, ele vai dizer que embaixo do templo tinha uma câmara secreta, e quando Ezequiel ele chega até lá, ele tem uma surpresa. Quem que ele encontra lá? Ele encontra os sacerdotes e os filhos dos sacerdotes. E Ezequiel ele se espanta com aquilo. E hoje, infelizmente, tem sacerdote hoje, trazendo para os nossos dias atuais, cultuando a Deus em câmara secreta, dentro da maçonaria. E isso causa um mal muito grande. Porque a palavra de Deus, ela vai continuar sendo pregada. De um cano sujo sai água limpa. Isso é um mal para a própria pessoa que entra para a maçonaria. Porque quando se entra para a maçonaria, não pode sair. E eles negam o sacrifício de Jesus como um sacrifício salvador. Eles negam o único e verdadeiro Deus. Isso. Então, isso tudo aí contra a palavra é acabar servindo dois senhores. E muitos líderes têm entrado nisso e acabando diante da igreja parecendo que continuam fiéis ao Senhor, mas na realidade não são. E a Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? E naquele que a gente já fala: Senhor, mas eu fiz isso no teu nome, fiz aquilo, e eu ouvi: aparta-te de mim porque eu não te conheço, ou seja, não te reconheço como filho, como servo meu, como alguém fiel a mim. E é como a gente fala aqui no Rio: mete o pé e acaba indo para o inferno. Então, irmãos, a gente trouxe algumas questões aqui que infelizmente acontecem, e questões que hoje independem de denominação. Hoje já não dá, porque a gente pega coisas aqui que a gente vai ver que acontece dentro da Assembleia de Deus, dentro da Presbiteriana, dentro da Batista, dentro da Congregacional, da Internacional da Graça. E eu não estou aqui querendo expor o nome de uma igreja, de uma denominação, e sim expor erros, independente de denominação. Não estou fazendo corporativismo, como eu também falei do pentecostalismo aqui, que algumas igrejas acabam entrando, puxando, até algumas igrejas pentecostais puxam práticas de neopentecostais por falta de conhecimento das coisas. Então isso independe de denominação. Hoje a gente não pode olhar para a placa denominacional, a gente precisa olhar para ver, fazer igual os crentes de Bereia. O que está sendo pregado, está sendo ensinado, está de acordo com a Bíblia? Se está, ok, louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar só para eles, pastor, para que as pessoas venham se conscientizar o que é uma liturgia de culto. Não é liturgia de culto, basta apenas isso: oração, louvor, exposição da palavra, o ofertório que faz parte, e nada mais. Apenas isso. E que Cristo seja o centro. A mensagem principal seja salvação e transformação de vida. Deus tem milagre para você, Deus tem bênção, Deus tem cura, Deus tem porta aberta, mas isso ainda é e sempre será secundário. Isso é consequência de uma vida reta diante de Deus. Amém? E cuidado com o sincretismo.